Paz de Cristo, seja muito bem-vindo, esse é o canal Eclésia e a gente está agora com um vídeo de explicação, um panorama do livro de Ruth. E o livro de Ruth é um livro que está muito bem situado na Bíblia, ele é o 8º livro da Bíblia e na verdade esse 8º livro é o 7º, assim, ele na verdade está dentro do 7º, porque o 7º livro da Bíblia é o livro de Juízes e o livro de Ruth, a história de Ruth, se passa no período dos Juízes. O período dos Juízes foi um período muito conturbado na história de Israel. Era um período em que havia uma alternância entre obediência e pecado, entre ser liberto e viver em escravidão. Os juízes eram pessoas que eram levantadas por Deus para serem líderes, aqueles que iriam à frente, ungidos de Deus para trazer libertação ao povo, uma vez que o povo pecava, carecia de um libertador. Mas uma vez que o juiz morria, esse povo novamente voltava ao pecado e iniciava um ciclo que só acabava quando Deus levantava um novo juiz, mas quando esse juiz morria, vocês já entenderam, né? O povo caía de novo em pecado e tudo voltava a acontecer. A história de Ruth se passa justamente nesse período, no finalzinho dele, no fim do período dos juízes. Como falamos, nesse final do período dos juízes, é a transição entre a morte do último juiz, que seria Samuel, e o vinda do primeiro rei, que seria Saul. E nesse sentido, a gente tem que compreender que, historicamente falando, é muito difícil datar, definir uma data específica para quando começou esse período e quando terminou esse período. É muito mais fácil falar entre períodos falando dos eventos que marcam o início e o fim de cada um desses períodos. Historicamente, se aponta para o ano de 1375 a.C. como período inicial, terminando por volta do ano de 1050, ou seja, compreendendo aproximadamente 2 séculos. Mas, em contrapartida, fica muito mais preciso se você analisar que este período vai desde a morte de Josué até a coroação de Saul. Aí não tem erro, esse é o período dos juízes. E você, nesse ponto, pode estar se perguntando por que o livro de Ruth foi escrito? Vou citar para você pelo menos 3 propósitos. Primeiro, o livro de Ruth tinha uma narrativa que nos conta como Ruth, uma mulher gentil, uma mulher moabita, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, veio fazer parte do povo de Deus. Segundo motivo, ela vai contar as origens do rei Davi, ou seja, como foi feita a linhagem de Davi, de onde Davi vem. O encerramento do livro de Ruth se propõe a isso. Terceira, mostrar como Deus é gracioso e tem um plano de salvação que vai para além do povo judeu, incluindo os gentios, fazendo deles uma só família, inclusive mostrando que em Cristo eles são uma só linhagem. Como dividir a estrutura do livro de Ruth? É relativamente simples se nós fizermos uma correlação direta com os capítulos que o livro tem. O livro é dividido em 4 capítulos, nós podemos dividir bem o livro de Ruth em 4 partes. A primeira parte seria uma relação entre saída, tragédia e retorno, onde nós teríamos Ruth aparecendo só no final desse capítulo, pois o capítulo começa falando da família de Elimeleque indo até Moabe em razão de que não existia mais na região de Judá suprimento suficiente, havia fome na região de Judá e ele decide ir para Moabe e tentar uma nova vida. Ele vai para Moabe e lá em Moabe ele se instala, ele começa a viver, ele começa a estabelecer seus negócios e lá os seus filhos casam com mulheres moabitas. Nesse casamento, Ruth casa Malom e Orfa casa com Querion. Só que a história avança e nos fala que Elimeleque vem a falecer e cerca de 10 anos depois, os filhos de Elimeleque também falecem, restando Noemi e suas 2 noras, todas 3 viúvas. Ser viúva num período como esse é algo muito incapacitante. Lembre-se que as mulheres elas eram dependentes dos homens praticamente em tudo, no sentido de vida econômica. Então, para uma viúva só existiam 2 opções possíveis. A primeira seria viver pedindo esmolas e a segunda seria enveredar pelo caminho da prostituição. Então, assim, imagine-se que se para uma viúva a vida é difícil e 3 viúvas juntas, então, como seria? No final do capítulo 1, encontramos uma declaração muito poderosa de Ruth, declarando que estaria junta com Noemi, não importasse a situação. Ao contrário de Orfa, que decidiu partir e retornar à sua família. E nós terminamos o capítulo 1 com o seguinte momento. Noemi retornando junto com Ruth, Orfa voltando para Moabe, para sua história. A história de Orfa acaba aí na Bíblia. Noemi e Ruth voltam juntas para Belém. Chegam até Judá, Belém de Judá, Belém Efrata, e lá chegam naquela região e descobrem que a região está realmente em tempo de prosperidade. Chegam na época da colheita da cevada e chegam para iniciar uma nova vida. Uma vez iniciada uma nova vida, o capítulo 2 do livro de Ruth nos aponta para um momento muito interessante e próspero. Um momento em que Ruth, buscando ajudar Noemi, decide então participar da colheita. E na condição de viúva, ou seja, de uma pessoa desassistida, de uma pessoa economicamente empobrecida e deficiente, ela passa a se beneficiar da lei de Israel que
previa que os órfãos, os viúvas e os necessitados poderiam participar da colheita, ou melhor, poderiam participar das sobras da colheita. Ou seja, quando os colheiteiros, as pessoas que tivessem colheiteiros é ótimo, quando as pessoas estivessem fazendo a colheita, os colheitadores estivessem fazendo a colheita, eles, na verdade, deveriam trabalhar nas sobras, não deveriam impedir aqueles que são necessitados de fazerem o recolhimento das sobras. Ruth estava nessa proteção e estava buscando um local para ela participar da colheita. E Deus a conduz até a propriedade de Boaz, e é lá que nós temos o encontro de Ruth e de Boaz, que é o ponto alto do capítulo número 2 do livro de Ruth. O capítulo 3 é um capítulo bem interessante, porque vai nos falar do fato de que, uma vez que Boaz tem se mostrado muito benevolente para com Ruth, Noemi entende não apenas que Boaz é o resgatador, alguém que poderia resgatar o nome e a família dela, mas que Ruth também tinha uma oportunidade. E Noemi atua meio que um cupido, como alguém que, prepara Ruth para que Ruth vá até Boaz, se apresente a ele, manifeste as suas intenções de casamento para com ele sem se mostrar vulgar, sem se mostrar sem se mostrar vulgar fica difícil. Como ela deveria ir até Boaz, se apresentar a ele, manifestar suas intenções, inclusive de casamento para com Boaz, sem que isso fosse tomado como uma atitude leviana, sem que isso fosse tomado como uma atitude libertina, ou Ruth fosse até mesmo interpretada como uma mulher vulgar, uma mulher que tinha interesses de natureza puramente sexual. Não, nada disso foi feito. Noemi instruiu ela para agir de uma maneira correta, proceder de uma maneira dentro da lei de Israel. Ela obedeceu aquelas instruções e Boaz, por sua vez, foi gentil e cavalheiro, a protegeu. Por isso que as pessoas que vão explicar muito a estrutura de Ruth apontam para esse capítulo 3 como um capítulo romântico, como um capítulo em que Ruth e Boaz têm um momento de romance, em que Ruth manifesta uma afeição por Boaz e Boaz, por sua vez, fica surpreso por descobrir que Ruth está interessada em casar com ele. Boaz até comenta, nesse capítulo, dizendo assim, olha, você poderia ter procurado um homem mais moço, indicando que ele tinha mais idade, bem mais idade do que Ruth, um homem que tivesse posses, ou seja, ou que fosse assim mais rico ou mais bem aquinhoado do que eu, mas você decidiu vir até mim. E ele considera isso uma bênção vinda da parte de Deus. O quarto capítulo, o capítulo de encerramento do livro de Ruth, nos leva a Boaz agindo de maneira diligente e inteligente para com o outro remedor. Na história existia uma pessoa que tinha o direito de resgatar a propriedade e inclusive se casar com Ruth para cumprir a lei do levirato, a lei que importava na necessidade daquele que resgatasse as propriedades, os bens de uma determinada família cujos filhos morreram, assumir a responsabilidade de gerar descendência, de gerar filhos para continuar aquele nome, para que aquele nome não se perdesse, não fosse extinto das linhagens de Israel. E nesse sentido, Boaz vai até esse remidor, esse que tinha o primeiro direito, vamos dizer assim, aquele que tinha a oportunidade de fazer isso, apresenta sabiamente o caso, a situação, dizendo, olha, tem propriedades de um parente nosso que precisam ser remidas. Você vai remi-las? A pessoa diz que sim, o remidor diz que sim, eu vou remir, eu vou comprar essas propriedades. Então fique sabendo de uma coisa, quando você comprar essas propriedades, você também vai receber Ruth como esposa, porque ela era a esposa de Mahlon, e Mahlon morreu e ele não deixou filhos. Então você tem que casar com ela, gerar filhos com ela, e os filhos que nascerem desse relacionamento serão considerados filhos do falecido, para cumprir a lei. Então esse remidor, ele meio que se retrai da sua primeira intenção, porque ele entende que isso vai comprometer a sua própria herança, vai misturar o seu patrimônio com o patrimônio do falecido, e isso poderia gerar problemas para ele. Ele entende que é melhor não se imiscuir, não entrar nessa situação, não participar dessa situação, e ele diz assim, então faça o seguinte, já que você está manifestando esse interesse e eu não tenho tanto interesse assim, você faz isso no meu lugar. Era justamente o que Boaz desejava casar com Ruth, desejava fazer o papel do remidor, do resgatador. E aí eles selam um negócio, e é inclusive falado como era feito esse negócio nessa época, com a entrega de um calçado, a pessoa tirava o sapato e dava para outra como prova de que aquilo era verdadeiro na presença de testemunhas. E assim aconteceu. O remidor sai da história, Boaz agora passa a ser o principal remidor,
E ele assim o faz. Ele casa com Ruth, restaura o nome da família, eles vivem felizes. Eles têm um filho, esse filho é chamado Obed. E logo depois a gente descobre que esse Obed, ele se tornou pai de um homem chamado Jessé. Jessé tornou-se pai de um homem chamado Davi. E esse Davi foi o rei de Israel. Assim termina a narrativa de Ruth. Coisas que me chamam a atenção. Primeiro, os nomes. Os nomes são muito importantes. Observe os significados dos nomes no livro de Ruth e você vai ver que o livro de Ruth começa falando que em Belém significa casa de pão, a fome. A história continua dizendo que Elimeleque, cujo nome significa o Senhor, rei, decide sair de Judá e ir até Moabe, mostrando a soberania de Deus na condução do seu plano. Por sua vez, fugindo da fome, Noemi, que significa abençoada, agraciada, ela vai até Moabe e depois ela volta. E quando ela volta, que ela é saudada pelo nome Noemi, ela não aceita, porque ela não é mais essa mulher dessas virtudes. Ela, na verdade, eles me chamem por Mara, amargurada, alguém que prova das amarguras e que está sofrendo. Um outro nome bem interessante é o nome dos filhos de Elimeleque, porque o primo mais velho que casa com Ruth é chamado Malom. E Malom significa doente, enfraquecido. E é isso que acontece com ele. Ele morre, ele nem filho gera. Por sua vez, o segundo filho de Elimeleque é Quilion, que quer dizer fraco, debilitado também. E aí a gente tem esses dois que um é doente e o outro é fraco e perecem. E eles perecem sem deixar filhos, deixando como viúvas suas duas esposas, cujo nome de uma é Orfa, que significa gazela, aquele animal que é muito rápido e que vive fugindo. E ela faz justamente isso, ela foge, né? Ela vai embora, ela não participa mais da história na primeira oportunidade que ela tem. Por sua vez, nós temos Ruth, e o nome Ruth significa companheira. E Ruth faz justamente isso, ela é companheira, ela é amiga, ela se apega a Noemi e segue com ela até o final da história. Um outro nome que nos chama a atenção nessa história é Boaz. E o nome Boaz significa rapidez. Se você observar, Boaz faz tudo muito rapidamente na história. Ele conhece Ruth e já logo de cara ele vai dando ordem aos seus servos para tratá-la com benevolência. Quando ele descobre que Ruth tem sentimentos por ele, que deseja casar com ele, Boaz rapidamente, já em um dia, já resolve todo o negócio. Boaz mostra um homem que faz as coisas certas e que faz rapidamente. Isso me chama muita atenção. Outra coisa interessante é o fato de que há um personagem sem nome. Ou seja, se os nomes são tão importantes nessa história, há um personagem que nem nome tem, que é chamado de fulano, que é alguém que não tem um nome. E, inclusive, sobre esse fulano, eu recomendo você procurar aí no nosso canal um outro vídeo em que a gente tratou numa live justamente sobre esse cidadão que perdeu o seu propósito, que fugiu do seu propósito. Uma outra coisa que me chama muita atenção é o fato de que Ruth é moabita. E os moabitas eram proibidos pela lei de Moisés de participarem da vida religiosa judaica até a 10ª geração, como está lá em Deuteronômio 23, versículo 3. Uma outra coisa que me chama muita atenção é o fato de que nos dois remidores da família de Noemi, os dois resgatadores possíveis, os dois fazem uso da lei, mas cada um à sua maneira. O primeiro remidor, que é chamado de fulano, em Ruth capítulo 4, versículo 1, ele, ao ver a situação e rejeitando Ruth, ele usa a lei dizendo, olha, eu não quero essa situação, eu não quero esse direito, porque este direito prejudicará a minha herança. Então ele usa a lei para se esquivar de uma obrigação. Por sua vez, o segundo remidor, que é Boaz, ele usa a mesma lei, só que agora ele usa essa lei para manifestar graça, para manifestar boa vontade. Ele usa a lei, na verdade, para que ele possa se apossar desse direito, para que ele possa ser gracioso para com Noemi e sua família, para com Ruth, usando de misericórdia e benevolência. Nós temos aqui os dois elementos bem clássicos da teologia cristã, onde a gente tem a lei, que prende, que escraviza, que afasta, que é representada pela religiosidade, pelos próprios interesses, e nós temos a graça, que aproxima, que une, que liberta, que salva, que resgata, como Boaz fez. Por isso mesmo, quando nós estamos falando do livro de Ruth, a gente tem que lembrar da ênfase cristã que esse livro também tem, apesar de ser um livro histórico e bem histórico da cultura judaica. E se a gente olhar para a figura de Boaz, a gente vai ver Boaz como um tipo de Cristo, como alguém que tem uma missão de restaurar, de resgatar o que se havia perdido, o que se havia deteriorado. E Boaz faz isso, e faz isso de maneira rápida, de maneira pronta,
de maneira voluntária. Por sua vez, Ruth pode também ser vista como uma própria igreja, estrangeira, afastada no primeiro momento das promessas, mas que foi trazida para a comunhão por causa do resgatador, por causa de Boaz. E Noemi pode ser vista como a própria nação judaica, porque por sua vez era uma nação que era próspera, mas que passou por grandes crises, passou a ser uma nação amargurada, mas por causa do resgatador, ela voltará novamente a ser uma nação ditosa, feliz e ampla, restaurada e com uma história e uma linhagem no futuro.